Oi, meninos! Então, hoje nós vamos corrigir as atividades complementares referente ao conteúdo de transformações da matéria. Então, nessa semana, além das atividades do portal NetEscola, vocês também vão fazer essas atividades complementares que eu sugeri para vocês. Na primeira questão, tem essa imagem aí das roupas secando no varal e a pergunta para você dizer se na situação das roupas secando no varal ocorre uma transformação química ou física e justificar. Então, quando as roupas estão secando, está acontecendo uma transformação física. A água está mudando de estado físico, então ela sai do estado líquido, que está aqui nesse tecido molhado, e por conta da energia do sol incidindo, ela evapora, a temperatura aumenta e essa água passa do estado líquido para o estado gasoso, então ela vira vapor de água. Nas transformações dos estados da matéria, né, por exemplo, passar de líquido para gasoso, não há a mudança da composição. Então, a água líquida é igual ao vapor de água. Então, aconteceu uma transformação física, porque não houve alteração na composição dessa substância, que no caso é a água. Na segunda questão, vocês tinham que classificar essas situações, né, em transformações físicas ou químicas. É bem simples, não precisa nem justificar. Então, a corrente de ferro com ferrugem é uma transformação química. Há a formação de novas substâncias, há a mudança na composição das substâncias iniciais. Água de uma bacia sendo respingada após a queda de um objeto. Transformação física. A água ir para outro lugar não altera a sua composição. Tora de madeira pegando fogo. É uma transformação química, porque a combustão gera a produção de novas substâncias. Pedra de diamante após lapidação do diamante bruto encontrado na natureza. É uma transformação física. A composição do diamante não vai mudar, só a sua forma, a sua aparência. Latinha de refrigerante de alumínio sendo amassada, também é uma transformação física. Então, você amassar uma lata de alumínio não altera a composição dela, altera a aparência, o formato. Comprimida efervescente quando jogada em água, é uma transformação química. Aquelas bolhas que a gente vê sendo formadas são a liberação de gás carbônico. Então, há a formação de novos compostos. Isso classifica essa transformação como química. Transformação de vinho em vinagre também é uma transformação química, uma substância origina outra, a alteração de composição. Evaporação da água, transformação física, igual falamos aqui na primeira questão, não altera a composição. Derretimento do gelo, da mesma maneira, transformação física, não há alteração da composição. O gelo e a água líquida são a mesma substância. Transformação de água líquida em gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, a água é H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, juntos, eles têm uma característica, separados têm outra. Então, é uma transformação química, originou substâncias diferentes. Queima do óleo diesel resultando em carvão, gás carbônico e vapor de água, também é uma reação química. O óleo diesel, após a queima, origina substâncias diferentes. E por último, obtenção do sal de cozinha a partir da água do mar. É uma transformação física. A água do mar tem muitos sais, então ela é colocada em alguns locais e com a energia do sol, com o aumento da temperatura, a água evapora. Então ela sai do estado líquido, vai para o gasoso e naquela região fica o sal, que vai ser utilizado como sal de cozinha. Então a alteração não é química, ela é física. Na terceira questão, vocês tinham que ler esse textinho e elaborar um pequeno texto com as palavras de vocês, abordando as informações aqui que ele te faz algumas perguntas. Então, esse texto fica a critério de vocês, eu vou responder as perguntas para que vocês saibam como montar esse texto. Então, um textinho informativo, normal, como vocês costumam fazer. Então, ele dá a seguinte situação: em um laboratório, um pesquisador pingou água oxigenada em um pedaço de fígado e aí aconteceu uma efervescência, ou seja, formaram-se bolhas porque algum gás estava sendo liberado. Então, até tiquei aqui as partes importantes, né, com informações essenciais.
E aí, primeira pergunta, aconteceu uma transformação física ou química? É uma transformação química. Novas substâncias foram formadas. Na 2, caso seja uma transformação química, que é o caso, fazer uma equação química que represente a transformação. Então, como eu falei na aula, né, essa equação química sempre tem dois componentes. Os reagentes, que é a situação inicial, e os produtos, que é a situação final. Então, a água oxigenada e o fígado são os reagentes, e como resultado, como produtos, temos a liberação de água e oxigênio, porque a água oxigenada se decompõe, como ele fala ali no texto, liberando água e oxigênio. Então, na 3, indicar os reagentes e os produtos, já coloquei aqui para vocês, reagentes, água oxigenada e fígado, produtos, água e oxigênio. E na 4, a efervescência está relacionada à liberação de qual substância? A liberação de gás, oxigênio. E a 4, que é a última, eu fiz um pequeno desafio aí para vocês pensarem um pouquinho. Então, eu coloquei um quadrinho com o tempo de decomposição de alguns materiais, né? Então, alguns que levam pouco tempo até os que levam muito tempo. E aí, na seguinte situação, a pessoa colocou entre duas camadas de terra úmida um chiclete, um filtro de cigarro, folhas, bolinhas de gude, que são de vidro, e pedaços de plástico. E vocês tinham que responder. Em qual desses materiais você nota alterações em menor espaço de tempo? Então, quem vai começar a se decompor primeiro? Aí é só olhar lá na tabelinha. Então, dentre esses materiais, o que leva menor tempo para se decompor são as folhas, que é matéria orgânica, restos orgânicos. Então, é em torno de 2 meses a 1 ano para essa matéria orgânica se decompor. Na B, qual dos materiais praticamente não sofrerá alterações com o passar do tempo? É a bolinha de gude, porque ela é de vidro. E dentre os materiais que nós temos aqui, o vidro é o que mais demora para se decompor, mais de 10 mil anos. Então, mesmo que você passe toda a sua vida observando esses materiais, você praticamente não vai ver nenhuma alteração no vidro. E a última, qual deles poderia ser utilizado como adubo? As folhas, porque o adubo é feito de restos orgânicos, matéria orgânica, que no caso aqui, quem tem a maior quantidade são as folhas. Então, por hoje é só.